Muito bom dia a todos que nos acompanham em mais um programa Manhã Viva. Aqui também é um espaço onde a fé, a cultura, a literatura se encontram. Nesse sentido, também veremos no dia de hoje como a palavra de Deus pode se expressar através da literatura, através de tantas histórias que lemos ou ouvimos. E quem vai aprofundar o tema conosco será o Padre Cássio Dalpiaz, sacerdote de Brasília, capital do Brasil. Nós saberemos um pouco assim, o que ele faz em terras portuguesas nesse tempo. Professor de literatura, pesquisador em espiritualidade mitopoética, autor de trabalhos sobre Tolkien, tradição cristã e muito mais. Seja muito bem-vindo, Padre Cássio. Uma alegria tê-lo aqui conosco para a gente entender um pouquinho mais da Sagrada Escritura, também com a ajuda da literatura. Mas antes, como é habitual, sempre que tem um sacerdote, pedimos que ele conduza a nossa oração inicial. Graciele, uma alegria sempre estar com vocês na Canção Nova, sempre. Já sou meio velho da casa, não aqui em Portugal, mas lá no Brasil. Mas hoje a gente vem com alegria poder partilhar um pouquinho da obra de Deus. Sim. Vamos começar então já pedindo que ele venha ao nosso encontro. Isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito és tu, Pai de misericórdia, Senhor das luzes, que veio ao nosso encontro no teu Filho Jesus Cristo, no teu Verbo encarnado. Ajuda-nos neste dia a iniciarmos com os olhos fixos em Ti, com o desejo do céu, a falarmos bem de todas as coisas que Tu realizas em nosso meio. Ajuda-nos com Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai, em nome do do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o senhor pode se sentar, vamos para a nossa sala de estar, começar essa conversa. Conheci o Padre Cássio aqui na Jornada Mundial da Juventude. Da grande aventura. Sim, em 2023. Depois de lá, teve contato com a Canção Nova em Brasília, já participou de alguns programas lá. Exato. Na Canção Nova em Brasília. Exato. Muito bem, um tema bastante interessante, mas para começar, um sacerdote, gente, que estuda literatura, que entrelaça muitos textos da literatura com a Sagrada Escritura, mas como começou tudo isso na vida do senhor? Então, Graça, a coisa bonita nisso tudo é que, e eu gostava muito do Evangelho na festa de São José, que falava precisamente da história de Jesus, a genealogia de Jesus em São José, para realizar a obra. E a beleza que eu vou contemplando é que Deus tem uma história de amor na minha vida e coisas que eu nunca imaginei estar onde estou, fazendo o que estou fazendo. Então, eu era um jovem católico da minha família também, que cresceu ali dentro do movimento do encontro de casais com Cristo e tudo mais. Eu participava de grupo de jovens e tudo mais. E aí, nesse meio tempo, eu gostava da língua portuguesa, da literatura. Acabei fazendo letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uhum. E naquele tempo, não tinha barriga, eu tinha cabelo. Enfim, as coisas mudaram um pouco, mas o jovem Cássio entrou e o pessoal dizia, meus colegas de aula falam sempre que eu usava uma jardineira, um macacão, que ia para aula sempre com o mesmo macacão. E era uniforme, né? Uniforme. E foi um tempo muito bonito da vida, de grandes descobertas, de grandes aprendizados. E aí, engraçado, porque Deus me chamou no meio de muitas histórias um pouco melhores, outras mais difíceis. E neste meio tempo do chamado de Deus, eu acabei entrando no Seminário Redemptoris Mater, que é o seminário que tem o carisma do caminho neocatecumenal, uhum. E fui enviado a Brasília, no nosso seminário, que na época era o único que tinha no Brasil. Uhum. E quando fui para o seminário, eu me lembro de ter deixado tudo para trás. Eu disse, isso tudo que eu estudei ficou, passou. E... Bom, grande engano. Então, eu sempre brinco que eu tinha alguns sonhos na vida e todos o Senhor realizou. Que bonito. Em plenitude, né? Eu falo sempre, eu sonhava morar em Paris, tive 2 anos em missão em Paris, mas não em Paris, entre o Arco do Triunfo e a Torre. Não é qualquer lugar, né? Então, eu brinco, mas eu gostava muito dessa coisa das leituras e tudo mais. Enfim, esse meio tempo o Senhor tem sido tão, na sua fidelidade, tem sido tão dócil, tão gentil, ainda que com força às vezes, né? Isso. Então, e aí foi começo do caminho como sacerdote. Já comecei a dar aula de literatura no Seminário Redemptoris Mater. Quando voltei da França, comecei a dar aula de literatura também no Seminário Diocesano de Brasília, no São José, e depois na FATEL. Quer dizer, as coisas foram
tomando um vulto. E sempre me encantou muito essa questão da literatura, de como a literatura conseguia chegar a lugares que o padre Cássio não conseguia chegar. Interessante. E aí isso eu me percebi que tinha uma porta aberta por onde o Senhor me convidava a entrar. E foi aí que veio a pandemia, né? A famosa pandemia, que para mim foi um presente de Deus, porque foi um tempo que eu tive de parada, e naquele tempo todo mundo se reinventou, né? Isso. Todo mundo. E entre as missas que a gente transmitia, entre as confissões que a gente atendia à distância e entre as aulas online que eu dava, eu comecei a participar de grupos de pesquisas que se tornaram todos online, junto à USP, que era o Grupo de Estudos Mitopoéticos, e também... Universidade de São Paulo, para os portugueses que não conhecem. Isso, a Universidade de São Paulo, que está muito distante de Brasília, que não haveria possibilidade. E também da Universidade de Brasília, que é onde eu estudo. E aí eu comecei a perceber que existia uma porta de entrada. E aí surgiu um tema de pesquisa, na verdade que era no começo um pequeno devaneio de um padre, e que atualmente é o que me traz aqui precisamente, que é uma tese doutoral, né? Era um devaneio, de devaneio se tornou uma tese doutoral. E hoje, estudando na Universidade de Brasília, e agora em cotutela, que a gente chama assim o nome, um pedaço de doutoramento em literatura comparada e em teoliterária pela Universidade de Portugal de Lisboa. A gente ainda vai falar um pouquinho do objeto de estudo do senhor, mas antes, para inspirar as pessoas à leitura de literatura e, claro, da palavra de Deus, né? A gente na Canção Nova sempre estimula muito as pessoas a lerem a Sagrada Escritura. A Canção Nova começou a partir da palavra, o Padre Jonas criou um método de leitura da palavra de Deus, ensinou os jovens desde a década de 70, mas também é preciso ler a literatura, a boa literatura. Então, como é que a literatura também é um espaço de encontro com a palavra de Deus, padre? Então, eu penso que a gente podia falar da palavra. Palavra, quando a gente pensa em palavra hoje, a gente pensa em conceito. Uma palavra tem sim um conceito. Se eu digo que isso é um copo, todo mundo já tem na ideia a imagem de um copo, porque já sabe que é uma coisa redondinha, que cabe água dentro, ou líquido, que serve para beber. Conceito. Isso vem de logos, do latim, do grego. Então, logos, e que vai se traduzir depois em verbum, para o latim, que também tem a ver isso com verbum, verbo, né? Que a todos que frequentaram as aulas de língua portuguesa vão saber que verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Precisamente este conceito de ação tem muito a ver com a questão de pensar na raiz desta palavra em hebraico, dabar, que é acontecimento. Sim. Então, quando eu penso que a palavra é um acontecimento, às vezes a gente usa essa expressão, isso foi uma palavra de Deus para mim, né? Não sei se aqui em Portugal tem o hábito de usar isso, mas já escuto muitas vezes, né? Isso foi uma palavra de Deus para mim. Isso é um acontecimento, não é só uma ideia, mas um acontecimento, porque entre aqui e aqui nós temos imenso vale, imensa dimensão, e essa caminhada do coração à razão, da razão ao coração, que é uma caminhada possível, e digo mais, necessária. Nesta passagem de um lado a outro, nós somos chamados a perceber Deus que nos fala na história. E quando eu falo na história fala em concretude. Deus não é abstrato. Deus não é... Não. Deus, quando fala, ele fala muito certo, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Não, meu querido, teu óculos que está mal regulado, entendeu? Você que anda um pouco estrábico. Então, arrume o seu óculos porque você está enxergando mal, porque Deus escreve certo. Então, essa capacidade de leitura, esse óculos, que tem muito a ver com o ajuste da fé. Sim. Mas junto com o ajuste da fé também nos cabe elementos para compreender cada uma das coisas. Então, a palavra de Deus... Quantos dizem assim, padre, eu não leio a Bíblia porque é muito difícil. Não, padre, eu não leio o Antigo Testamento, padre, eu não entendo nada daquilo. O Apocalipse, minha tese é sobre o Apocalipse. Sim. E as pessoas dizem, mas padre, o Apocalipse é muito difícil. E eu digo sim, porque na verdade é uma linguagem, é uma palavra que tem sentidos, significados para além daquele que nós habitualmente usamos. Então eu preciso te dar as chaves de compreensão
para entrar na palavra. E a palavra de Deus, a gente pode falar que é uma grande literatura, que também há textos que a gente não pode, tem que ter esse olhar além, como o senhor está falando, a falar do Apocalipse. Perfeitamente, porque o texto da Escritura, nós não somos uma religião do livro. Nós somos a religião de um acontecimento que é a presença e o encontro com Jesus Cristo. E as Escrituras nascem precisamente deste encontro em que os discípulos, que se tornaram os apóstolos, acabaram relatando por escrito aquilo que a experiência com Cristo gerou. E é nessa perspectiva de fazer esta experiência de Cristo, eles puderam escrever o que eles estavam lendo, e é desde esta experiência que eu sou chamado a ler. A palavra, a escritura em si, sem a vida, sem o espírito, ela é só esqueleto. A escritura é um esqueleto. Agora, para ganhar vida este corpo, e me lembra muito daquele texto de Ezequiel, né, que ele profetiza, né, profetiza sobre os ossos, né, agora profetiza para o espírito. E, então, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, a escritura em si, ela é esses ossos, que quando eu coloco o Espírito em cima, que essa palavra é proclamada numa assembleia, proclamada dentro de um ambiente, ela ganha vida, porque ela encontra a cada um de nós. Qual é a grande questão? Nós vivemos num mundo onde tudo é imagem, tudo é barulho, tudo é imagem. E a palavra se tornou uma coisa muito secundária. Antigamente eles diziam assim, eu te dou a minha palavra. Wait, para tudo. Lhe deu a palavra. Hoje, o quanto vale a nossa palavra? Não, isso é fake news. Não, isso é inteligência artificial. Quanto vale a palavra? Se não for escrita e assinada, não tem valor. Não tem. Se não tiver confirmação, telemóvel, aquelas aplicações, você entra num site ou na sua conta de e-mail, tem que confirmar de várias formas. Exatamente. Depois tem a leitura facial e aquilo. Isso. E aí, Graciele, é muito interessante, porque a palavra perdeu a sua força, o seu poder. Por isso que tantas vezes para nós deixamos palavras aos ventos, né? Deixamos palavras no ar e dizemos tantas asneiras. Eu percebo tantas vezes, mesmo nas redes sociais, as pessoas escrevem coisas que eu digo, essa pessoa, eu a conheço, ela nunca diria isso. Pessoalmente, Nunca mostraria isso, nunca diria isso. E na rede social, a palavra perdeu o poder. É o que eu sempre comento, porque às vezes, né, sempre tem polêmica de política, então, assim, nem se fala. Se as pessoas estivessem num restaurante, num barzinho para conversar, teria o debate, como eu lembro, assim, do meu pai, dos meus filhos, quando debatiam político, mas era... Ali acabou, depois continuava a amizade. A vida continua. A vida continua, mas nas redes sociais parece que a palavra, o escrito ganha um peso e cada um lê interpretando a sua maneira. E este é o problema, o interpretar a sua maneira, porque não tem um espírito em volta. A palavra solta, ela é um esqueleto. E eu posso ler uma mensagem de uma maneira ou ler de outra, dependendo de como eu estou recebendo. Mas quando eu encontro com alguém, tudo muda. Tudo se transforma. E o encontro é uma coisa interessantíssima. Eu sempre gosto de lembrar nos tempos áureos em que as pessoas, os namorados se encontravam na quarta-feira. Não sei se aqui em Portugal também era assim, mas lá no Brasil diz que era o Dia Internacional do Namoro. Nunca ouvi falar. Pois, mas lá no Brasil era assim. Então, as moças, né, as raparigas colocavam os rolos na cabeça esperando o seu amado que vinha visitar naquele dia. E era um dia por semana. Não se falava outro dia. Não tinha WhatsApp para conversar como hoje. Então, aquele dia, quando se encontravam, tudo se transformava. Porque o encontro fazia algo novo acontecer. E é este encontro da palavra que nós somos chamados a viver. E eu estou falando da palavra de Deus, mas essa palavra de Deus, ela tem a sua forma de dizer a verdade, a beleza. E esta beleza, esta verdade, o belo, o uno, o verdadeiro, essas categorias, essas compreensões, elas são tão importantes que também transbordam aquilo que é a Escritura. E vão alcançar o quê? Precisamente a literatura, na beleza da literatura, na arte, que vai manifestar aquilo que nos leva ao encantamento, ao maravilhamento. Sim. E no início do programa o senhor se apresentou falando também que a literatura às vezes chega onde um sacerdote não pode chegar, não consegue chegar ali diretamente. Então, como se dá isso? Como uma pessoa pode ter esse encontro com a literatura e assim ter um encontro com Deus, com a palavra de Deus? Eu gosto sempre de citar dois personagens muito importantes.
São 2 padres da igreja, São Basílio, que fala da utilidade da literatura pagã na formação dos jovens. São Basílio não é qualquer um, só para deixar muito claro. E que ele fala precisamente que quando a palavra encontra alguém na literatura pagã, e eu posso me encontrar com ela, e essa palavra pode te dar a capacidade de enxergar o outro. E enxergar o outro significa ter uma visão diferente. Então, isso já me remete ao outro, que é o Cristo. Depois, São Jerônimo também vai escrever, que não é qualquer um. Não, só quem traduziu a Bíblia. É isto. São Jerônimo vai dizer lá na carta 70, ele diz assim: me criticam porque muitas vezes escrevo sobre literatura pagã. Mas quem me critica é porque, primeiro, não leu a Bíblia, não leu a Sagrada Escritura suficientemente. E eu não estou falando de qualquer um. Não mesmo. É São Jerônimo. Então, como eu percebo que isso acontece? Eu hoje estudo na Universidade de Brasília, que é uma universidade pública. Tenho um curso de extensão lá também, dou aula. E é muito engraçado, porque além de dar aula para seminaristas, onde eu tenho um trabalho inverso, porque muitos chegam pensando em vida de santo, em Bíblia, em Escritura, e é preciso mostrar para eles que na literatura universal eu consigo perceber um outro e aprender com este outro, porque depois na vida concreta eu vou precisar me enfrentar com esses outros. Na universidade pública eu faço o processo contrário. Eu entro com a literatura e eu percebo que se encantam os jovens com a literatura, e a partir deste encanto com a literatura eu consigo falar do do encantamento, que são palavras fora de moda. Hoje, quantas vezes você já se maravilhou, Graciele? Eu gostaria de perguntar para o nosso telespectador, porque você já olhou para a rua e disse: que bonito. Ou não sei, um bebê que sorriu. Sim. Hoje eu tive essa experiência na Santa Missa com um bebê aqui, filho de um casal. Percebe? Mas nós desaprendemos a nos maravilhar. Isso. E na literatura, ela já é um primeiro caminho para este maravilhamento. Eu escrevi um artigo há pouco tempo atrás falando sobre o Evangelho de São Marcos, que vai repetindo tantas vezes, e todos se admiravam, e todos se maravilhavam. Ele vai repetindo várias vezes. E é bonito por isso, porque nos falta hoje este maravilhamento que já é uma antevisão do céu. Qual o nosso problema? E aí eu concluo esta ideia. Eu te pergunto hoje, quantas vezes você tocou o céu hoje? Você em casa, quantas vezes você já tocou o céu hoje? Você está pensando ainda, né? Este é o problema. Porque se eu te pergunto, qual foi a última vez que você tocou o inferno? Padre, se o senhor conhecesse a minha sogra, o senhor saberia do que eu estou falando. Nós temos muitas memórias do inferno e não fazemos memória do céu. Verdade. Por quê? Porque perdemos a capacidade de encantamento. Isso. Então, quando nós vamos para a Eucaristia e o padre faz a elevação da Sagrada... Ele diz isso no final: fazer isto... em memória de mim. Em memória de mim. E cada vez que tu vê Jesus vindo no pão e no vinho, presente, Sim. você diz: é por mim. E o que eu faço não é vazio, é por mim. Então, precisamente aí que a palavra, enquanto escritura, mas que também é, atenção, um evento literário, porque eu posso pegar a literatura que existe ali, as relações da Bíblia com os outros e perceber nela esse Deus agindo no meio de um povo. E esta ação de Deus no meio do povo nasceu e se cristalizou, vou usar essa palavra na Escritura. Quando eu pego a literatura, vamos chamar assim, não religiosa, eu entro nela e percebo que ali tem um acontecimento, um povo, uma experiência, uma forma de escrita, e esta forma de escrita ela vai falar de algo maior, de uma realidade outra. E aí, quando eu percebo que eu consigo chegar ao coração das pessoas através dessa realidade outra, eu digo: é por aqui. Isso. Precisamos chegar onde nós... Talvez aqueles que não assistem a Canção Nova. É isso. E pegando o gancho assim, do que o senhor falou do grupo de estudos, né? A disciplina de extensão na Universidade de Brasília, assim, para ter exemplos concretos, que literatura o senhor tem lá, ou então que indicaria para a gente ler, entrelaçar com a fé, entrelaçar com a palavra de Deus? Porque eu gosto muito desse caminho de ir à literatura, a uma obra de arte, a tudo que nos leva à contemplação, sabendo que aquilo é um caminho para chegar até Deus e
e até a nossa igreja sempre valorizou muito a literatura, a arte. Então, assim, para quem nos ouve, assim, então, que literatura eu posso ler para chegar a essa contemplação? Então, a primeira coisa é começar, não é? Eu percebo tantas vezes que tem crianças que gostam de ler histórias em quadrinhos, como é que eles chamam aqui em Portugal? Não me lembro. Se alguém português estiver aqui nos ouvindo. Não lembro. Banda desenhada. Alguém soprou aqui pra gente. Muito obrigado. Banda desenhada. Então, banda desenhada. Começa com banda desenhada e percebe que ali tem uma história que te envolve, que te encanta. Eu, na universidade, trabalho com precisamente o texto que eu estudo, que é Tolkien, que é aquele escritor do Senhor dos Anéis. Sim. Então, aquele que escreveu O Senhor dos Anéis, teve aqueles filmes que tinha orques, magos. E quando a minha tia falou, mas tu é louco, mas tu não é padre, como é que tu estuda O Senhor dos Anéis? Falei, pois é. Sabia que quem escreveu este mundo foi um homem chamado Tolkien, que era um católico de missa diária, que foi criado por um padre. Mas não conta tudo agora do Tolkien, não, que a gente vai falar no segundo bloco. Que teve um filho padre. Como assim? E a literatura, eu vou por aí. E eu percebo que Tolkien, que é este autor, ele tem um acesso muito grande porque as pessoas se encantam com a sua obra. Hoje, existe muita confusão em torno disso, mas no segundo bloco a gente fala sobre isso. Mas eu quero voltar para dizer como começar. Eu diria, começa do simples. Se você não tem hábito de leitura, começa do simples. Um conto, uma poesia. Eu gosto muito, por exemplo, do livro O Principezinho. Isso. O Principezinho eu já preguei vários retiros usando o texto do Principezinho. E é uma graça muito grande, porque é um texto pequeno. E eu sempre começo com este livro com os meus alunos do seminário. E normalmente eles pegam um livro, veem as aquarelas do Exupéry e dizem assim, nossa, é livro para criança. Eu falei, é livro para criança, começa. E a grande surpresa é que ele não é um livro para criança, porque toca o coração, chega ao mais profundo. Então, eu começo sempre do simples, do pequeno. Então, eu insisto, ir para o simples. Não é para começar lendo os Maias, se você nunca leu nada. Calma, calma, o senhor Essa de Queiroz vai chegar lá, mas devagar com Essa de Queiroz. Né? Começamos do pequeno, do simples. Lê um conto. Tem contos tão bonitos. O Padre Nuno, Trovar, salvo engano, ele escreve alguns contos que são muito interessantes. Ele conta a história de um príncipe, depois a história de um peixe e o mar. Bom, tem umas histórias pequenas. Eu me lembro do Padre Nuno porque é um português, mas eu posso pensar, não sei, em coisas partindo do simples, partindo do mais diário, mas tornar isso presente, ao invés de pegar o teu telemóvel e ir lá para ver o Instagram, ir lá comentar bobagem, ao invés de ir ficar jogando Candy Crush, ao invés de, não sei, perder seu tempo onde não tem nada, leva um livro para a sala de banho, não sei, leva um livro com você, tem um livro embaixo do braço. Por quê? Porque isso começa a transformar a tua vida. E interessante, assim, que também, mesmo na era digital, eu acho que o encanto do livro, de você ter ele nas mãos, para muita gente não se perdeu, pelo menos para mim. Eu gosto muito mais do livro físico, muito mais do que ter no tablet, do que no Kindle. Sabe quando é que eu me rendi ao Kindle? Foi quando eu vim para cá. Porque eu vim passar 9 meses aqui e eu não pude trazer minha biblioteca para cá. E eu precisava ter acesso aos livros. Sim. E aí eu acabei me rendendo ao Kindle. Mas não é a mesma coisa. Não é. Claro que para ler um livro na literatura estrangeira, às vezes, o Kindle tem as facilidades, tu coloca o dedo e aí ele já traduz. Sim. Enfim, tem uma facilidade. Claro, tem as suas facilidades. Mas essa experiência de sentir o cheiro, de virar a página, quando eu vim para cá, dobrou a página, já estou bravo porque dobrou o raio da página, mas faz parte do pacote. Faz parte. E acaba sendo um patrimônio nosso, né? Um patrimônio cultural, também espiritual, a gente ter ali a nossa biblioteca e não esquecer de não ser só objeto de decoração, né, padre? Eu me lembro que quando eu era pequeno lá em casa, nós tínhamos os livros que ficavam na biblioteca em cima, tinha uma Barça, que era uma grande enciclopédia, que era o Google daquela época. Isso. Quem tinha uma Barça em casa tinha, ou a britânica, eram as grandes referências, mas como era bonito. E hoje em nossas casas não tem mais espaço para o livro. O livro se tornou uma coisa qualquer. Então,
como é importante quanto significado. Um pai sentado, lendo um livro, ensina uma criança lendo um livro. Eu tive num encontro da Associação Brasileira de Literatura Comparada, que foi no Brasil, todos os anos tem, foi em Manaus, e a discussão lá do encontro era como fazer nossa juventude, nossos alunos lerem. E a minha resposta foi simples: comecem os professores a ler. Quer que teu filho leia? Lê. Quer que teu filho escute? Escute. O teu filho não copia o que você fala. O teu filho copia aquilo que você faz. E eu me lembro do meu pai sentado, lendo. Devorando livros. E isso foi muito importante porque me gravou. Mas se você está sempre sentado jogando teu Candy Crush, o que teus filhos vão aprender? Nada. É isso. Ainda a ausência, né? Porque presta mais atenção no telemóvel do que estar ali presente com a criança. Outro dia, uma família me deu uma boleia e a mãe dizia assim: padre, o que eu faço? A mãe com o celular na mão, com o telemóvel na mão. O que eu faço que essa criança não sai do telemóvel? Aí eu olhei: larga tu o teu. Sim. E a criança: viu, mãe, eu te falei. E é isso, substituir. É verdade que o telemóvel às vezes tem muitas funcionalidades. Sim, claro, que são claro. úteis. Tudo é o equilíbrio nesta vida. O bom senso. Isso. Sabe, Graciela, eu ando numa fase que não tem nem pedido mais santidade. Peço bom senso para as pessoas. Já é muita coisa para alguns, assim, sabe? As pessoas perderam a noção do que de fato é aquilo que edifica, que dá força, que na verdade vale a pena. Muito bem, padre. Já acabou nossa primeira parte do programa. Meu Deus! A gente vai para um breve intervalo nesse papo muito bom, que entrelaça a literatura com a palavra de Deus, com experiências em família. Então, fica aí que na segunda parte do nosso programa de hoje saberemos muito mais sobre Tolkien, Senhor dos Anéis. Aguarde! Voltamos à segunda parte do Manhã Viva de hoje com uma conversa muito especial com o padre Cássio Dalpiaz, que está em Portugal para finalizar o seu doutoramento. Ele é professor de literatura, então já falou muita coisa interessante no primeiro bloco, como a literatura também nos inspira e nos leva ao encontro com Deus, o entrelaçamento da literatura com a Sagrada Escritura. E agora a gente vai se ater ao objeto de estudo do padre, que um filme que também todo mundo já ouviu falar sobre esse filme, muita gente já assistiu, mas eu vou pedir ao padre para falar um bocadinho. Mas antes, padre, porque senão a gente começa a se empolgar falando do Senhor dos Anéis, assim, apresentar também para quem nos assiste esse livro do padre, é Deus no Comando. Então, o livro, na verdade, é fruto da minha pesquisa. É fruto da pesquisa. Por quê? Porque, na verdade, ele quer unir aquilo que é a palavra de Deus, um evangelho para cada dia, um texto da literatura universal, uma pequena conversa entre os dois textos, uma pergunta e um ato concreto para cada dia. Isso. A cada dia do ano, um texto. E a cada 10 dias, um stop para fazer uma avaliação dos últimos 10 dias. E com a linguagem da aviação. Perfeito, porque, na verdade, a ideia é uma torre de comando dando orientações para levantar voo. Isso veio eu conto um pouquinho isso no começo do livro, mas eu tive muito doente e na época quem cuidou de mim foram amigos, porque também meu pai adoeceu e meu avô adoeceu e a família ficou completamente quebrada. E meus amigos, como iam alternando, eles fizeram um caderno com anotações sobre os procedimentos e que virou um diário de bordo. Olha Porque depois dos procedimentos virou um pouco de história, um pouco de comédia e no fim virou um diário de bordo. E o diário de bordo me inspirou a fazer uma torre de comando, dando orientações. Então a ideia é, dentro dessa linguagem aeronáutica, cada dia do ano levantar voo, olhar mais alto. E eu já tive contato antes com o livro do padre e comentei com ele, né, que eu tenho levado para a capela, para cada dia tem ali o texto do Evangelho, tem algum trecho também da literatura e tem essas sinalizações que acaba sendo algo prático, porque muitas vezes, eu confesso que às vezes eu chego assim na capela para adoração, a cabeça dispersa. Então a gente ter algo concreto como um livro desse ajuda a gente pisar em terra firme, né? Alçar voos, mas com os pés no chão. Eu digo sempre isso, corações ao alto, mas os 2 pezinhos no chão. Isso. E é bem interessante, porque devocionários como esse, a gente vai encontrar muitos que vão
indo para um caminho de autoajuda que tem o seu valor, porém eu pensava o que eu posso fazer que possa ser diferente, porque mesmo no meio da pesquisa, no meio dos trabalhos pastorais, fazer uma coisa que já existe para mim não fazia sentido. Eu falei, mas faz muito sentido eu trazer um pouco do Evangelho junto com aquilo que é a literatura universal. Claro. Tem muita gente que vai conhecer a literatura universal por causa do Evangelho. Mas o que tem acontecido é que tem muitas pessoas que vão atrás da literatura e acabam lendo o Evangelho. E aí voltamos ao começo da conversa. Isso. Eu consigo chegar às pessoas. Então, aí nasceu, a editora Citadel me convidou para produzir com eles o livro. E essa ideia veio, nós fomos desenvolvendo e aí acabamos criando esse devocional que já está aqui, em algumas livrarias aqui em Lisboa e em Braga, eu sei que já tem. Muito bom. Mas eu tenho algumas cópias, mas enfim, eu indico que se você, na Travessas, eu acho que em Lisboa tem, em mais algum lugar em Braga, mas uma editora. Perdão, mas uma livraria. Mas o que eu digo sempre? Ter um caminho, ter uma rota marcada. Como é preciso? Eu percebo que as pessoas às vezes não sabem, querem levantar voo, e eu gosto sempre de pensar no nosso batismo. Nosso batismo foi um avião que nos deram. E tudo que a gente sabe fazer é apagar e acender a luz. Então, a gente precisa de catequese para aprender a pilotar o avião. Isso mesmo. E eu gosto de pensar o diário de bordo, o Deus no comando, como precisamente uma direção. Já concluo essa ideia para dizer... A Alice no País das Maravilhas. Quando ela chega no País das Maravilhas, ela encontra o gato, que é meio doido, assim, que está em cima da árvore. Já sei qual frase o senhor vai falar. Mas pode continuar. E aí ela pergunta qual caminho eu tenho que seguir. E aí o gato pergunta, mas para onde você quer ir? E ela responde, para qualquer lugar. E o gato responde, então qualquer lugar, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde quer ir. Essa é a pergunta, para onde você quer ir? É para o céu? Porque eu quero ir para o céu. E a direção para o céu, às vezes eu posso até querer ir para o céu ou querer talvez ir para Braga, mas antes quero passar em Faro. Padre, mas está doido? Está doido? É para o outro lado. Pois é, isso que a gente faz querendo ir para o céu. E o Deus no comando precisamente são, como assim, diários para cada dia poder levantar voo rumo ao céu. E agora sim, então, fala um pouco do objeto de estudo do padre, mas para incentivar as pessoas que ainda... Porque o Senhor dos Anéis, eu pelo menos conheci, acho que eu era adolescente, não me lembro, né? Porque já foi alguns aninhos que foi lançada a trilogia, foi a partir daí que eu comecei a saber quem era Tolkien, mas para quem não conhece, eu podia contextualizar quem foi esse autor e esse filme, essa trilogia que foi de grande e ainda é de muito sucesso. Quando eu tinha 18 anos, eu me convidaram para jogar RPG, que é um jogo de tabuleiro. Sim. E tem uma forma de jogar que é o Dungeons & Dragons, que é D&D. E ele estava jogando e aí os meus amigos disseram, sabe quem fez esse mundo aqui, esse universo? Foi um cara que era católico e tinha um filho padre? Mas tem mago, mas tem bruxo. Isso está estranho. E aí eu comecei a ler O Hobbit, que é o primeiro livro que o Tolkien escreve dentro desse mundo. E me interessei. Logo em seguida, o Peter Jackson lançou no cinema o primeiro Senhor dos Anéis, que é a Jornada do Anel. E a Companhia do... Eu estou tentando lembrar o nome em português de Portugal. Mas pode falar português do Brasil. Porque... A Sociedade do Anel. E aí, esse primeiro passo... Eu achei muito interessante, saí super decepcionado, porque achava que tinha acabado a história e eu tinha mais duas pela frente. E aí eu comecei a entender e pesquisar sobre a obra de Tolkien. Tolkien. Atenção, não é Tolkien. Qual a origem dele? Ele é nascido na África do Sul, órfão de pai e de mãe, o pai morreu, ele tinha 7, 8 anos, a mãe ele tinha 10. Ele volta para a Inglaterra, que é onde a família dele morava. A mãe se converte ao catolicismo. A mãe acaba ficando doente e também morrendo e deixa ele para ser criado no Oratório de Birmingham, que é um lugar que acolhia crianças órfãs, fundado
pelo cardeal Newman, patrono da educação católica e doutor da igreja, professor do padre Francis Morgan, Olha que só. foi o tutor do Tolkien. Meu Deus. A gente fala que o Newman é o avô espiritual de Tolkien. Ó. Então, Tolkien ele acaba crescendo ali, sendo educado ali. Mas isso ainda na África do Sul? Não, já na Inglaterra, em Birmingham. Sim. Na Inglaterra já. E aí, no oratório em Birmingham, ele é criado. O padre direciona os estudos dele e acompanha ele. E ele acaba conhecendo uma moça, se encantando com a moça, a Edith. O padre ele começa a baixar as notas, ele ia perder a bolsa. E o padre pega ele e fala, sem moça, por enquanto. Quando tu fizer 21 anos, faz o que você quiser. Ele obedece o padre. Que bonito. Na noite em que ele faz 21 anos, ele escreve uma carta para a moça dizendo, tô livre. E a moça responde, vou casar daqui a 3 meses. Ele pega um trem e vai... Decidido. Ele pega um trem e vai até o encontro dela no sul da Inglaterra e ela acaba casando com ele. Olha só. No dia seguinte, ele parte para a Primeira Guerra Mundial. Oh, meu Deus. E é interessante, porque nos horrores da guerra, ele acaba ficando doente e é mandado de volta para casa. A moça, a esposa, acaba cuidando dele e ele começa a ditar a história. E a moça começa a escrever a história que ele está contando do Senhor dos Anéis. Ah, já é do Senhor dos Anéis. Na verdade, ele está contando a história de Gondolin, que é a cidade que eu pesquiso, que é a primeira história que ele conta. Então, o que é Gondolin? Onde é Gondolin? Então, vamos lá. Todo o universo do Tolkien, ele constrói um universo que ele não é paralelo ao nosso. É um paralelo, é um universo anterior ao nosso. É como se nós tivéssemos uma pré-história que nós não tivéssemos acesso. É mítico, é um mito, é uma coisa que conta de algo remoto, que fala no nosso coração e que nós não compreendemos completamente. Então, a Terra-média, foi assim que ele chamou, é este lugar onde se desenvolve toda essa história, que é engraçado, porque Tolkien, ele é professor de língua e de filologia. Ele estuda a história das palavras. Ele dizia que uma palavra tem seu significado a partir de um acontecimento. Opa, padre, o senhor falou de palavra e de acontecimento. Sim, do verbo. E aí a palavra, a primeira palavra que ele pensou era Earendil, que é uma palavra do finlandês, Earendil. Mas tem que significar o quê? Earendil, uma estrela. Então ele precisou contar a história da estrela, que é a história de um homem, meio homem, meio elfo, que se torna um Messias, que intercede pelo povo e que vence a guerra do mal. Então, assim, eu vou estar contando, porque o universo, Tolkien faz 3 grandes eras. Na verdade, 5 grandes eras, só que são 3 contáveis. As outras 2 não são, porque são míticas, a gente não sabe o tempo. Então, ele faz como se fosse a nossa pré-história, que encaixaria na nossa pré-história. E esta é a beleza do universo que este homem cria, que é uma história contínua anterior à nossa, enquanto proposição literária. Bom, qual é a beleza disso tudo? É uma obra completamente, vamos dizer assim, é uma obra de arte, que Tolkien trabalhou sobre isso anos a fio. Tolkien escreve por 60 anos essa obra. Ele morre e deixa o filho dele, que se tornou seu herdeiro intelectual, lançando coisas inéditas por mais 40 anos. Esse filho que foi padre? Não, o outro, o Christopher. Outro, o Michael foi o padre, o Christopher foi o sucessor dele, intelectual. E aí o filho acaba mais 40 anos, ele veio falecer em 2020, mais 40 anos lançando coisas inéditas do pai. Então, é um universo imenso. E aí eu vou dizer para vocês que é encantador. Todo mundo diz, Cássio, você é apaixonado por Tolkien? Não. Já pensou se por exemplo, um médico de ouvido, um otorrino, fosse apaixonado por ouvido? Não é possível, né? Não. Então, ele, na verdade, é um objeto de estudo. E como assim melhor servir, né, a Deus e as pessoas através desse estudo. E é muito engraçado, porque a Carmelita de plantão que reza por mim lá em Brasília, eu levei para ela o livro e ela falou, ai, tá, fez uma cara assim, tá. No dia seguinte ela me liga e diz, Padre Cássio, o Padre Paulo Ricardo falou do Tolkien. Ai, tão importante. Eu falei, sim, quando o Padre Paulo Ricardo fala é importante, quando o Padre Cássio fala não é importante. Tá tudo bem. Não fica com ciúme, não, nenhum, sem ressentimentos, Brincadeira. sem ressentimentos. Não, mas para contar,
Papa Bento XVI citou o Tolkien. Papa Francisco citou várias vezes o Tolkien. E é muito interessante de perceber como essa literatura que não é religiosa, essa é uma coisa que eu deixo muito claro. Tolkien faz questão de não fazer uma literatura religiosa, porque ele quer chegar precisamente aonde nós, com uma linguagem religiosa, não podemos chegar. Mas como nós podemos ler Tolkien, fala para pronunciar certinho, como podemos lê-lo e ainda assim ter ali como eu vou dizer, entrelaçar com a tradição cristã, com a palavra de Deus. Graciele, a primeira coisa interessante é quando eu falo assim, é um texto católico, eu vou pensar já na vida de santos. Já vou pensar nos pastorzinhos de Fátima. Tá, os pastorzinhos de Fátima também são católicos, mas a beleza também é católica por si só. E talvez a beleza ela não fale do elemento religioso, mas lá na história do Senhor dos Anéis, por exemplo, eu vou ter um pequeno que vai e que conclui a obra, na verdade, da salvação do mundo, não é o grande. Eu já li em algum lugar, em algum livro, que diz assim, exaltou os pequenos e diminuiu e derrubou os grandes. Eu li num livro, não sei em qual, né? Então, ali eu começo a entender onde está a beleza e a profundidade. Ainda que não fale que o Frodo é Jesus, e nunca vai falar, porque ele não falou isso, mas eu consigo identificá-lo enquanto Jesus. Sim. Tem uma grande elfa, que é a Galadriel, que é uma muito antiga, aquela que conta, aquela que... A Galadriel é muito interessante, porque a imagem da mãe, a mãe? A estrela da manhã. Maria, não? Sim. Pois é, mas ele não fala que é Maria. Não é Maria. Porque ele não é a mãe do Frodo, vamos dizer assim. Mas ela me recorda e me remete para lá. E este remeter, Tolkien vai chamar de uma aplicabilidade, não vou entrar nisso porque esse é um tema da tese, mas a aplicabilidade, ela vai encontrar contigo, leitor, e vai dizer para você, cara, por exemplo, se eu conto para uma criança que um dragão estava lutando com São Jorge, alguém vai perguntar se existe dragão? Não. Vai perguntar, mas ele ganhou a guerra? São Jorge matou o dragão? Então, uma criança não aprende se existe ou não dragão. Uma criança aprende que o dragão pode ser vencido. Quais são os teus dragões, meu querido, que hoje tu não consegue vencer? Quero te dizer, com o Senhor é possível. Existe a graça, existe a providência. Porque na obra de Tolkien, a gente vai perceber que a providência é a grande protagonista. Que bonito. E que cenas icônicas de Senhor dos Anéis o senhor poderia... Então, vamos lá. Assim, uma ou outra, né? Porque senão a gente só tem mais 10 minutos de programa. Então, cenas icônicas que nos ajudam a remeter ao divino. Então, duas coisas. A primeira, eu gosto muito lá no Hobbit, no primeiro livro, falando do livro, né? Quando o mago Gandalf, ele chega na casa desse pequeno, que é o Bilbo Bolseiro, que é um hobbit, que é uma criatura pequenina. Sim. Pequenina, simples, gosta do bacalhau dele, a sopinha, né? Assim, é praticamente um português lá do Alentejo, entendeu? Assim, que não quer ser incomodado, né? E aí o Gandalf bate e fala, eu quero te chamar para uma aventura. Ele fala, não, nós não gostamos de aventura aqui. Ele fala, tá bom, eu vou te levar para a aventura. E aí ele, no começo, não quer. E quando ele ouve, de fato, e pensa, ele sai correndo. Essa cena me parece interessantíssima como chamado de Deus. Nós talvez pensamos que a vida em Deus, de Jesus Cristo, é assim, don't you worry. Don't you worry, eu não tenho problemas. Isso é a vida. Eu creio em Jesus, então eu não tenho problemas. Não, desculpa. Não, ao contrário. Sabe quando é que a senhora não vai ter problema, minha senhora? Quando a senhora se mudar para o cemitério. Lá eu conheço um monte de gente que mora com aquele cunhado chato e não briga. E não briga, tem os melhores vizinhos, né? Não é verdade? Né? Silenciosos. Então, a vida, ela é assim. A vida cristã, ela é assim. E nós somos chamados a serem esses que temos a luz. Fosfotói, vai falar a igreja primitiva. Aqueles que possuem a luz, o discernimento. Então, essa imagem é linda. Imagens lindas, sim, né? A cena, por exemplo, em que um desses outros pequenos está na guerra, a guerra está muito difícil, e ele fala, chegou o fim. E aí o Gandalf, esse mago, olha e diz, fim? Não é o fim. É uma passagem, fazendo referência à morte.
falando que a morte, que depois da morte vem a beleza de verdade. Isso. E essa cena, para mim, também é uma cena maravilhosa. Uma outra cena, que essa é para matar o boi. Meu Deus do céu, que é o último filme, O Retorno do Rei, ganhou só 10 Oscars. Somente. E esse filme ganhou o melhor filme, primeiro filme de ficção que ganhou o grande Oscar da noite, que é um marco, né? Assim, O primeiro também ganhou algum? Não. Mas esse ganhou 10 e é um acontecimento muito significativo. Whatever. Para dizer, no final, o rei, que aí entra Jesus de novo, Aragorn, que era um rejeitado, ele assume o lugar dele de rei. E aí os pequeninos que fizeram todo o esquema acontecer, toda a luta contra o mal vencer, se ajoelham diante dele. E ele fala, não, amigos, não sou eu que tenho, não são vocês que se ajoelham, nós que nos ajoelhamos. E o rei se abaixa diante dos pequenos. Aqui, eu estou todo arrepiado. Cada vez que eu assisto, eu morro chorando. É uma vergonha. Mas o senhor acabou não falando da cidade, Gondolin. Gondolin, a que se remete? Então, é uma cidade lá do começo da história, que é uma cidade que era um refúgio élfico. Na verdade, os seres celestiais disseram que é ali que ia ser a cidade. Ela é toda cercada de montanhas e ela é protegida. Então, como a guerra contra o mal estava acontecendo fora da cidade e tinha muita gente morrendo, eles dizem, vamos nos trancar aqui e deixar que eles acabem com o problema deles e nós vivemos a nossa vida aqui. E os seres celestiais dizem, não, para fora, para a guerra. E eles se recusam a ir, não acolhem o profeta. E a guerra vem para dentro da cidade e a cidade é derrubada. Qual é a grande imagem disso? É a nossa imagem da vida de fé. A fé não é uma coisa para ser fechada dentro do meu pequeno mundo. O importante é que eu, meu marido, minha mulher, eu, meus filhos, aqui nós temos um problema. Está tudo bem. O mundo não é problema meu. Amigo, não vai acontecer assim. Sim. Sabe por quê? Porque o mal está esperando para entrar. E a guerra não é uma guerra dos outros, a guerra é nossa. E quando eu falo da guerra, eu não estou falando da guerra fora. Estou falando desta guerra dentro do nosso coração. Eu gosto muito quando São Paulo diz, né? A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os espíritos do mal que vivem neste mundo tenebroso. Precisamente é sobre esta guerra que a gente está falando. A guerra é tua. Não tenha medo de enfrentar o inimigo, mas de ter as armas da luz, né? A palavra de Deus, o elmo da salvação. Essa carta que você fez é um texto muito maravilhoso. Bonito. E olhando para a Gondolin, que nos faz olhar também para a Jerusalém Celeste? Então, essa é a tese, precisamente, que nos lembra, na verdade, a Gondolin, essa é uma cidade fechada, que tem um grande segredo, uma cidade que tem 12 casas, uma cidade que tem feita de pedras e mármores e praças e área. Nossa, quantas semelhanças. E que não escuta o profeta que foi enviado. Sim. E por isso cai. Interessante. Agora aparece Gondor, uma outra cidade, Minas Tirith, que é precisamente essa que era regida porque pela infidelidade o mal tomou conta, mas que na fidelidade do pequeno resto renasce e se torna o marco, o lugar. Apocalipse 21, a cidade santa, Jerusalém, que desceu do céu. Muito bom, gente. Muita. O senhor falou, comparou um pouquinho o português com os hobbits. Eu não sei se é verdade ou se a cidade, uma localidade aqui em Portugal, tomou para si para ser visitada. Porque comparam Piódon na Serra de Açor como a cidade dos hobbits. Você está brincando? Verdade, não conheço lá sim, ainda. Sim, vou ter que ir lá. Dando informação também cultural. Olha só, vá a Piódon. Eu vou. Piódon, me espere aí, me convide que eu vou. Falam que, como é o rio, as casas, assim, que remete às cenas do filme, né? Que alguém pode ter se inspirado em Piódon para o filme. Aí não sei se é verdade ou se a localidade de Piódon que pegou para si, para um marketing do turismo. Mas está valendo, está valendo. Pensem que Tolkien, ele era um inglês que gostava da sua vida simples. Ele não queria problemas. Ele fala que um hobbit é ele. Ele queria a cerveja dele, o charuto dele, o cachimbo dele. Ele queria a vida dele simples, não queria problemas. Ele fala que é a vida própria de um inglês do campo. E ele fala, qual é a história desse inglês do campo?
a que se remete? É uma história sem graça? Sem sentido? A tua história é uma história sem graça, sem sentido? Não. Tem uma grande aventura chamando a cada um de nós e um grande combate. E precisamente é isso que é esse desafio que o Senhor te faz e que a literatura de Tolkien vai te fazer também. Sai, muito bem. Sai ao encontro daquele que te chama. Porque a luta, atenção, esta luta que nós temos na nossa parte, ela tem alguém maior que luta ao nosso lado, que conta conosco, mas ele nos precede. Isso faz tudo diferença. Muito bem. Padre, tantas coisas que eu gostaria ainda de perguntar. O tempo passa muito rápido, mas isso fica a boa provocação para as pessoas, né, se animarem a ler Senhor dos Anéis ou outros livros clássicos da literatura, né? Porque a gente, claro, a primeira leitura é nossa palavra de Deus, mas a gente cresce em repertório de vida com a literatura, com as obras de arte. Eu sempre gosto de falar isso, que a beleza através da literatura, de uma pintura, de uma escultura, até como São João Paulo II falou na Carta aos Artistas, em 1991, que a beleza é um apelo ao transcendente. Então, todos nós temos esse apelo. A gente precisa cultivar a beleza através das suas manifestações, porque é algo intrinsecamente humano e que nos remete também ao divino. Sobre a escritura, leiam o livro de Esther. Leiam um livro de Tobias. Se alguém não sabe como casar, leia um livro de Tobias. É uma história maravilhosa. E eu conto assim para não dar spoiler, porque os jovens não gostam de spoiler. Tobias é a história de um homem que vai em busca da sua esposa. Como os cristãos faziam isso? Livro de Esther, livro de Tobias, o livro de Judite. São pequenas histórias dentro da escritura que são muito acessíveis para nós. Fica muito a dica. Bom. Se for começar a ler Tolkien, começa com Hobbit. Se for para os menores, para as crianças menores, recomendo pegar os contos separados ou então começar também por C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia, que é o amigo do Tolkien, eles eram colegas, e que o Lewis se torna crente, ou seja, acredita em Deus, por causa do Tolkien. Vou fazer então a minha outra provocação, padre, do padre retomar o grupo de leitura orientada, para a gente, assim, né, ter um sacerdote nos indicando a literatura universal, literatura cristã. Vou deixar registrada aqui a minha provocação. Mas assim, eu já... para terminar o nosso programa. Eu aproveito e digo, então me segue lá no Instagram, né, @Padre Cássio da UPIAS, que sempre eu dou assim, eu vou dando algum material lá. E ainda, aí tem aqui www.ocinzento.com.br. Então, vamos lá para saber o que é o cinzento, que eu também fiquei curiosa agora. Padre, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você, foi sempre, ótimo. Sempre, uma alegria. A gente poderia conversar muito mais aqui, mas aí ficam essas provocações para a gente se encontrar no online e na literatura, se Deus quiser. Sempre muito agradecido a vocês, a Canção Nova, ao Padre Jonas. Sim. Um agradecimento imenso à Canção Nova por sua missão. Amém. Então, fique aí, continue a acompanhar a nossa programação. Você também que esteve conosco até agora e até o próximo programa Manhã Viva. Até logo. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já, clicando neste botão aqui embaixo e será logo o primeiro a receber as novidades.